voltando mais um bloco. Passei o bloco passado falando sobre direitos fundamentais. E nesse bloco eu quero falar para você que segundo a Constituição Federal, segundo a nossa querida Constituição Federal, quem possui direitos fundamentais no Brasil, segundo a Constituição Federal, quem possui direitos fundamentais, coloque aí brasileiros, mais estrangeiros residentes. Segundo a Constituição Federal, quem possui direitos fundamentais, anote aí, brasileiros mais estrangeiros residentes. Onde é que está isso, professor? Lá no artigo 5º, fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Segundo a Constituição Federal, quem possui direitos fundamentais, brasileiros e estrangeiros residentes. Anote também que segundo o STF, ó, segundo o STF, STJ, doutrina, quem possui direitos fundamentais, anote agora, ó, todas as pessoas, todo mundo que está dentro do Brasil, todas as pessoas que estão dentro do Brasil, todas as pessoas que estão dentro do Brasil, todo mundo que está aqui dentro possui direitos fundamentais. Ah, professor, mas o cara entrou irregularmente pela Venezuela, tem direitos fundamentais? Tem, meu filho. Segundo o STF, STJ, a doutrina, todo mundo que está dentro do Brasil possui direitos fundamentais. Anote isso no seu caderno. Outro ponto interessante, a prova pergunta sobre os animais. E agora? O animal possui direitos fundamentais. Animal tem ou não tem? Como é que é o esquema? Tem ou não tem? Os animais, apesar de existir uma proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. Os animais, apesar de ter uma proteção constitucional aos animais, os animais não possuem direitos fundamentais. Apesar de existir uma proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. Massa? Outro ponto importante. A prova vai perguntar a você sobre o defunto, meu filho. E agora, o defunto, o morto, ele possui ou não direitos fundamentais? O morto, anote aí, que o morto possui, sim, direitos fundamentais. Não todos, claro. O morto não tem direito à vida, vai ressuscitar? Não, né? Agora, o morto possui direitos fundamentais? Possui, sim, direitos fundamentais. Anote isso. Por exemplo, imagem. O morto possui direito à imagem? Possui. Beleza? Segundo o STJ, o morto também possui direitos fundamentais. Não todos, mas alguns. Prova ainda vai te perguntar assim, e pessoa jurídica? Pessoa jurídica possui direitos fundamentais? E agora? Tem ou não tem? Pense assim, se o morto possui, pessoa jurídica possui. Agora sim, não todos, alguns. Beleza? Então, pessoa jurídica possui direitos fundamentais? Possui também, não todos. Então, devagarzinho, titulares de direitos fundamentais. Segundo a Constituição Federal, brasileiros e estrangeiros residentes. Segundo a STF, STJ, a doutrina, todo mundo que está aqui dentro do Brasil. Mesmo a pessoa que entrou irregularmente no país, ela também possui direitos fundamentais. Animal não possui direitos fundamentais. Apesar de existir uma proteção constitucional aos animais, eles não possuem direitos fundamentais. O defunto, o morto, segundo o STJ, anote que ele possui direitos fundamentais. E as pessoas jurídicas? Pessoa jurídica possui também direitos fundamentais. Lembre que não são todos, mas alguns possuem sim. Beleza? Vamos embora? Seguinte. Falando um pouquinho sobre o direito a... Opa, volta. Direito à vida. Isso aqui é lindo. Olha a perguntinha. O direito à vida é um direito absoluto. Olha que desgraça. O direito à vida é um direito absoluto. E agora, é ou não é? Meu filho? Não, né? O direito à vida não é um direito absoluto. Ah, mas uma exceção ao direito à vida. Uma exceção, ó. Pena de morte em caso de guerra declarada. Pena de morte em caso de guerra declarada. Massa? Outro ponto importante. Mais uma exceção ao direito à vida. Aborto. O aborto nos casos que pode. Exceção ao direito à vida é no caso de estupro, risco de vida da gestante e anencéfalo. Lembra desse negócio? Anencéfalo. Primeiro ponto, ó.
anencéfalo. Vou botar aqui. Anencéfalo. Aborto, no caso de estupro, risco de vida gestante, anencéfalo. Quero falar aqui que essas são exceções do direito à vida. Algumas exceções. Lembre que o direito à vida ele não é absoluto. Anote também que, segundo o Pacto São José da Costa Rica, o direito à vida começa no momento da concepção. Segundo o Pacto São José da Costa Rica, o direito à vida começa no momento da concepção. No momento da concepção começa o direito à vida. No momento que vira os olhos, na concepção, começa o direito à vida. Isso segundo o Pacto São José da Costa Rica. Beleza? Tranquilinho até aí? Vamos embora? O que mais? Na prática, como é que cai essa desgraça? Como é que funciona agora? Falou, e na prática, como é que cai? Vamos juntos? Seguinte, primeira questão. Fala assim, ó. O direito à vida, assim como todos os demais direitos fundamentais, ele é protegido pela Constituição Federal de forma não absoluta. Não absoluta, certo ou errado? Correto. Beleza? Questãozinha FLESP, fácil. Segunda, conforme a doutrina, a inviolabilidade do direito à vida limita-se ao direito de continuar vivo, não se relacionando com o direito a uma vida digna. Olha a desgraça. O direito à vida limita-se só ao direito de continuar vivo, não se relaciona ao direito de continuar vivo. Não, meu filho, coloque na cabeça que o direito à vida é o direito de continuar vivo, mas o direito também de ter uma vida digna. Lembra da dignidade da pessoa humana lá do artigo 1º da nossa querida Constituição? Então coloque na cabeça. E botou assim na questão, hein? Conforme a doutrina, a inviolabilidade do direito à vida limita-se ao direito de continuar vivo, não se relacionando com o direito a uma vida digna. Não, se relaciona? Sim. Tem que ter uma vida digna? Sim. Questão tá errada. Mais uma. O regime jurídico das liberdades públicas protege pessoas naturais brasileiras e as pessoas jurídicas constituídas segundo a lei nacional. Massa. As quais são garantidos direitos à existência, à segurança, à propriedade, à proteção tributária, aos remédios constitucionais. Direitos esses que não alcançam estrangeiros em território nacional. Estrangeiros em território nacional não tem direitos fundamentais não, é? Meu filho, pelo amor de Deus, né? Isso tá errado. Eles têm sim. Questão errada, terceira. Mais uma. E vamos lá para o artigo 5º, inciso 1º. E isso aqui também é muito importante. No artigo 5º, inciso 1º, ele fala bem assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E aí, nesse ponto, eu quero lembrar a você um princípio chamado igualdade. Olha que lindo. Quando eu falo sobre a igualdade, eu vou lembrar você da igualdade formal. Ó, igualdade formal e da igualdade material. Igualdade formal e da igualdade material. Igualdade formal e igualdade material. Professor, como é que funciona esse negócio da igualdade formal e igualdade material? Na igualdade formal, você lembra assim: todos são iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Igualdade formal. Igualdade material, eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. E eu vou falar um exemplo da prática, da igualdade material, em que eu vi na prática. Olha a desgraça, viu? Eu sou policial aqui em Sergipe, e aí eu recebi uma ocorrência onde, em Maria da Penha, o cara tava cortando as calcinhas da mulher. A mulher ligou pro CIOS e falou: ó, o cara tá cortando as minhas calcinhas. Olha que desgraça. A viatura da polícia parou, cheguei na porta dela, ela disse: ó, ele tá lá dentro cortando minhas calcinhas. Eu entrei na casa. Quando eu entrei na casa, ele tava sentado na frente do guarda-roupa, cortando as calcinhas da mulher. Olha que desgraça. O cara tava sentado na frente do guarda-roupa, cortando as calcinhas dela e chorando. Esse psicopata. Botei na viatura, quando eu tô levando o cara, na viatura ele fala: policial, é justo. Eu disse: que caralho, né? É justo? Como assim? Ele falou: policial, eu tava cortando as calcinhas dela porque era muito pequena. Na minha cabeça, é um psicopata. É um psicopata, só pode ser um psicopata. Tá cortando a calcinha da mulher porque é muito pequena. E ele perguntou se era justo eu prender ele porque ele tava cortando as calcinhas da mulher. Primeira coisa, Lei Maria da Penha, violência patrimonial, estava levando. Só que naquele momento que ele perguntou se era justo, eu lembrei da igualdade material. Eu lembrei que a mulher naquele momento era vulnerável.
Se ele estava cortando as calcinhas dela, ele poderia cortar ela de tesoura. Então, naquele momento, eu lembrei que eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Outro exemplo massa de igualdade material. Imagina só, concurso para polícia militar. No concurso para polícia militar, o homem tem que subir lá e fazer 7 barras aqui em Sergipe. 7 barras em Sergipe. A mulher, 45 segundos pendurada. Eita caramba. E agora? Mulher, 45 segundos pendurada e o homem 7 barras. É, meu filho, igualdade material. Eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Até para entrar tem que haver uma igualdade material. Beleza? A corrida do homem é maior do que a da mulher. Enfim, igualdade material. Também anote no seu caderno que na igualdade material temos como grande exemplo a lei de cotas. Lei de cotas em concurso público. Grande exemplo de igualdade material. Lei de cotas em concurso público. Grande exemplo de igualdade material. Então vamos anotar assim, devagarzinho, ó. Igualdade. Eu tenho a igualdade formal e a igualdade material. Massa. Na igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Na igualdade material, eu tenho que tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Na igualdade material, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. Puxa uma setinha e coloque assim. Exemplo de igualdade material. Exemplo de igualdade material. Lei de cotas. Lei de cotas. Tranquilinho? Exemplo de igualdade material. Lei de cotas. Massa? Matou a igualdade? Vamos embora. Artigo 2º. No artigo 2º do artigo 2º, desculpe. No artigo 5º, inciso 2º da nossa querida Constituição, fala assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Lá no artigo 5º, inciso 2º, ele trata da legalidade. Olha que lindo. Isso cai, isso despenca, meu filho, ó. Legalidade. Só que eu tenho que lembrar da legalidade para o poder público, para o agente público, e a legalidade para o particular. Para o agente público, a legalidade para o particular. Legalidade para o poder público e legalidade para o particular. Qual a diferença desse negócio? Bote na cabeça que para o poder público, para o agente público, ele só pode fazer o que a lei manda. Para o poder público, para o agente público, só pode fazer o que a lei manda. Anote isso. Legalidade para o poder público, para o agente público, só pode fazer o que a lei manda. Agora, para o particular, ele pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Lembre do princípio da legalidade, onde fala assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Claro que no artigo 5º ainda, ele trata da legalidade, aquela legalidade lá do direito penal, onde fala que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. O artigo 5º também fala da legalidade que está lá no direito penal. Beleza? Vamos embora? Legalidade, tranquilinho, para o poder público e para o particular. Poder público só pode fazer o que a lei manda. O agente público só pode fazer o que a lei manda. Para o particular, pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Vamos embora. E na prática, como é que cai essa desgraça? Olha que lindo. E na prática, como é que cai falando sobre a igualdade? Como é que cai falando sobre a legalidade? Vamos embora, olha que lindo. Questão CESP. A utilização de critérios distintos para a promoção de integrantes do sexo feminino e do masculino do corpo militar viola o princípio constitucional da isonomia. Olha que decisão linda do STF. O STF falou nesse caso assim, ó, até para entrar o negócio é diferenciado. Porque lá dentro tem que ser igual. Pelo amor de Deus. Até para entrar, a mulher tem que ficar pendurada 45 segundos, o homem tem que fazer 7 barras. Porque lá dentro o negócio tem que ser igual. Então o STF, nesse caso, falou assim, ó, a utilização de critérios distintivos para a promoção de integrantes do sexo feminino e do masculino viola, ele falou que não viola nesse caso. Então a questão está errada. Note isso. A questão está errada. Beleza? Mais uma. Os tratamentos normativos diferenciados não são compatíveis com o texto constitucional.
por ofensa ao princípio da igualdade, mesmo quando verificada a existência de uma finalidade razoável e proporcional ao fim visado. Olha que massa! Os tratamentos normativos diferenciados não são compatíveis com o texto constitucional. Não é compatível com o texto constitucional, não é? A lei de cotas em concurso público não é compatível com o texto constitucional, não é? Não são compatíveis com o texto constitucional, por ofensa ao princípio da igualdade, mesmo quando verificada a existência de uma finalidade razoável. Não, né, meu filho? Isso aqui tá errado, essa questão também. Vamos para a próxima. Terceira, o preceito constitucional que estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, veicula a noção genérica do princípio da legalidade. E agora, isso tá certo ou tá errado? O preceito constitucional que estabelece que ninguém será obrigado a fazer, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, veicula a noção genérica do princípio da legalidade. E agora, tá certo ou tá errado? Lembre do artigo 5º, inciso 2º. Diga que isso aqui tá correto. Beleza? Vamos embora? Artigo 5º, inciso 3º. E no artigo 5º, inciso 3º, eu quero falar de outro inciso muito bom. Eu quero falar para você sobre a vedação à tortura. Artigo 5º, inciso 3º, fala que ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano e degradante. Professor, mas como é que é o esquema aí? Parte da doutrina fala até que a tortura é um direito absoluto. Parte da doutrina fala até que a tortura é um direito absoluto. Mas e agora, professor? Como é que é o esquema da tortura? Que ninguém será obrigado a fazer, nem eu deixar de fazer alguma coisa em virtude, senão em virtude de lei. E agora? Artigo 5º, inciso 3º. Que ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano degradante. E esse é o artigo 5º, inciso 2º. No artigo 5º, inciso 3º, quando fala sobre a tortura, ele fala bem assim. A tortura, o uso de algemas, é permitido ou não é? É lícito ou não é? E agora, como é que é o esquema em relação ao uso de algemas? Pode, não pode? Coloque na cabeça que a regra, de verdade, coloque na cabeça, quando eu falo sobre tortura, artigo 5º, inciso 3º, coloque na cabeça que a regra é não algemar. Olha que importante. A regra é não algemar. Vem o STF e fala bem assim, que só é lícito, só é permitido o uso de algemas em 3 casos. Anote aí. Súmula vinculante 11 do STF. Fala que só é lícito, só é permitido o uso de algema no caso de perigo, resistência e fuga. E mesmo assim eu tenho que justificar por escrito, meu filho. É lícito, é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. Só é lícito, só é permitido nesse caso aqui. Tem que justificar por escrito. Súmula vinculante 11, falando um pouquinho sobre a vedação à tortura. Beleza? Vamos tomar um café, daqui a pouco a gente volta. Um abraço.